Bom dia, pessoal. Vocês dos primeiros anos, nós estamos já com uma quantidade boa de atividades, não é isso? E, infelizmente, a gente não tem uma posição de quando nós vamos voltar. Aí, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou começar a corrigir algumas coisas, porque senão vai ficar aquele acúmulo muito grande lá na frente, tá? Daí, quando a gente voltar, nós fazemos apenas algumas revisões. Aí nós vamos começar pela atividade do livro, que ainda é referente àquele assunto de funções da linguagem, qual nós vimos na escola ainda, tá? Aí todo mundo pegue seu livro, que foi uma atividade da página 283, né, em diante, e eu marquei apenas alguns pontos a serem respondidos. Lembrando que essas respostas, elas não são totalmente objetivas, então eu posso ter uma opinião, a outra pessoa pode ter opinião. Então, eu posso ter colocado de uma forma e outra pessoa colocar de outra forma, mas se a resposta está semelhante ao que eu vou explicar, está certo, não precisa estar igualzinho da forma como eu vou falar, tá certo? Aí vamos lá. A primeira questão aí, veja a sinopse e o cartaz de divulgação de um filme protagonizado pela atriz pernambucana Clarice Falcão. Clarice Falcão está indecisa em relação às suas escolhas. A jovem está cursando a faculdade de medicina por pressão familiar e não por vocação. Sem contar para ninguém o que está sentindo, ela passa a matar aulas no período da manhã. Durante essas aventuras matutinas, Clara conhece um rapaz que a ajuda a encontrar um norte para a sua vida. Aí a gente tem aqui o cartaz do filme, né? Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. Aí mostra uma foto como se ela estivesse bem angustiada, sentada e pensando. Aí letra A. De que maneira o título do filme explícita que o enredo está centrado nas experiências pessoais da protagonista? Então, quando ela diz eu não faço a menor ideia, né? Então, ela diz que eu não faço a menor ideia, então tá dando a entender o quê? Que ela não sabe o que quer. Então, essa partezinha desse trecho aí é onde mostra o que o enredo está falando, que ele fala da questão da indecisão dela em relação ao que está cursando, né? A insatisfação, no caso, porque ela já está cursando, mas ela não está satisfeita. Então, a resposta seria essa, certo? O início do título do cartaz, tá? Então, quem colocou assim, ou parecido, ou até colocou mesmo a frase completa também tá certo, né? A gente sabe que a ideia, primeiramente, está nesse início, mas você colocou tudo também, não tá errado, não. Aí vamos para a letra C, que eu mandei pular. Informações com nomes de produtores, diretores, técnicos e atores são comuns em cartazes de divulgação. Qual função da linguagem elas evidenciam? Por quê? Lembram que eu falei que cartazes, propagandas, elas pertencem à função da linguagem que convence o leitor. Então, qual é o nome? Função conativa ou apelativa, tá certo? Aí depois a gente vai fazer a letra. Aí vocês vão colocar que é a função conativa ou apelativa. E por quê? Porque ela tenta convencer, né? O público, tenta chamar a atenção do público para que o público vá assistir esse filme. Letra D. Por que um cartaz de filme sempre explícita exemplifica a função conativa ou apelativa? Porque eles vão fazer um cartaz com o intuito, de um filme com o intuito das pessoas irem assistir, né? Então, eles têm que tentar usar mecanismos que chamem a atenção do público para que esse filme realmente faça sucesso, para que esse filme seja bem assistido e por aí vai. Aí vocês podem colocar alguma coisa semelhante ao que eu estou falando, não precisa ser exatamente igual. Aí agora nós vamos para a segunda questão. Nós temos um quadrinho, uma história em quadrinho aqui, uma tirinha de Calvin. Aí ele diz: Oi, pai, sou eu, Calvin. Ele está ao telefone, né? Como vai no trabalho?
belo dia lá fora, não? É. Aí depois ele diz, você vai me trazer algum presente hoje à noite? Não? Bem, só pensei em perguntar. Então já foi uma frustração. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. Aí veja, letra A. É possível saber por que Calvin ligou para o pai? Ele ligou com segundas intenções. A intenção de que o pai trouxesse um presente para ele. Né? Tá bem simples. Letra B. No segundo quadrinho, Calvin utiliza certos clichês, chavões, frases batidas das conversações. Quais são elas? Quando ele diz o quê? Aham. Não, né? Então são expressões que a gente só utiliza quando nós estamos utilizando uma linguagem íntima, uma linguagem telefônica, uma linguagem pessoal, cara a cara com alguém, não é? A gente sabe que essa função aí seria qual, gente? A função fática, né? Eu acho que não tem nenhuma questão perguntando qual é o tipo da função, mas só reforçando. Seria a função fática, porque ele está conversando com o pai, tá? Aí, sim, aí vocês vão colocar que são essas expressõezinhas aqui, o aham, o não, aí explicar, porque vocês vão colocar que só utilizamos essas expressões quando estamos em uma conversa íntima, particular com alguém. Ninguém vai utilizar essas expressões em um texto, tá? Em um texto, assim, formal, né? Letra C. Como a sequência dos quadrinhos sugere que esse tipo de interação não pode ser prolongado. Quando ele diz aí já, ó, não, aí o pai já como se já quisesse cortar a conversa, né? Aí ele diz, bem, só pensei em perguntar. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. Aí eu acho que o pai, já desliga, porque a conversa parece que já se encerra, né? Então, qual a resposta? No último quadrinho, pois supõe que o pai, né, estivesse ocupado e ele já encerrasse a conversa, tá? Aí vocês respondam ou corrijam, né, no caso, dessa forma aí. Não precisa estar exatamente igual, é o que eu falei. Vejam se o que vocês colocaram está parecido com o que eu estou falando. Aí vamos agora para a terceira questão. Essa tá mais complexazinha um pouquinho. A seguir, você lerá parte da reportagem A Verdade por Trás de 7 Expressões Populares, publicada por uma revista de curiosidades ligada ao universo científico. Por um fio. Ainda que a espessura de um fio de cabelo varie de pessoa para pessoa, a média é de 0,053 centímetros. Ou seja, se a lâmina da faca te errou por um fio, considere-se uma pessoa muito sortuda. Em um piscar de olhos, uma piscadela dura em média 0,1 segundo. Comer como um cavalo. Provado está que um cavalo de 500 quilos come em média 6 quilos de feno e 4 quilos de grãos por dia. Ou seja, essa expressão 50 aí, tô ruim em matemática, gente, não recordo, de seu peso diariamente. 7 vezes o próprio peso a cada ano. Isso não é nada se compararmos aos pássaros, que consomem mais de 90 vezes o próprio peso por ano. Ou seja, o passarinho ganha na proporção, o cavalo na quantidade. Aí vamos lá as questões. Letra A. Que estratégia foi empregada para explicar o sentido das expressões populares? Então, usou, né, a estratégia de explicar o que seria cada termo das expressões populares, certo? Então, foi essa a estratégia, explicar, né, o que seria cada termo dessas expressões populares, cada palavra, cada frase, tá? Então, vocês vejam se colocarem mais ou menos assim. A letra C. Por que o uso da pontuação indica a presença da função emotiva nessa matéria? Veja, quando diz aqui, ó, uma pessoa muito sortuda, então tem um pontinho até de exclamação,
E aí a gente vê que é tipo a opinião de quem está falando. Então, quando a gente fala de opinião própria, nós temos o que? A função emotiva, tá? Então, vocês vão colocar por quê. Essa pontuação mostra que houve uma posição pessoal, ou seja, uma opinião do próprio autor do texto. Aqui, nessas reticências, significa que o autor ainda ia continuar a falar. Aqui também, ó, ele também ia dar uma continuidade do que ele estava pensando. Então, é porque ele evidencia a opinião do autor. Só temos essa, né? Pronto. Aí, vejam só. Só pra gente revisar, além dessa parte emotiva que nós temos, que há uma opinião, né? Querendo ou não, do autor em algumas expressões dessa, nós temos aqui a função metalinguística. Porque lembram quando eu falei, quando a língua explica um próprio termo da língua? Então, aqui está explicando o que seria por um fio, o que seria um piscar de olhos, e aqui o que seria comer como um cavalo. Então, a gente tem primordialmente, principalmente, a metalinguística, porque está explicando a própria língua, tá? Vamos agora para a questão 4. Nós temos aqui uma tirinha, né? Uma historinha em quadrinhos. Aí vamos ver. Querida, se você for para a cozinha, me traz um copo d'água? Tá. Tome. Aí ele, pluk, né? Como se tivesse batido o copo com muita força. Você tá braba? Pouco. Sobre o quê? Você tá brincando, né? Sobre o quê? Ah, às vezes você é tão insensível, ela joga o cesto de roupas sujas perto dele. Aí ele olha com aquela cara, né, para o cesto de roupas e ainda diz sobre o quê? Né, como se estivesse zangado. Aí vamos lá. Letra A. O que motiva a irritação da mulher? Tá bem claro aqui que é tipo o comodismo, a preguiça do marido, né? De pedir a ver que ela está tão ocupada e ainda pede um copo d'água. E ele está lá no sofá descansando. Letra B. De que maneiras ela expressa essa atitude no segundo quadrinho? Quando ela, no segundo quadrinho, ela bate o copo com força, né? Então, está explicando que ela tá mostrando aí que ela tá com raiva. Então, a expressão é essa. Letra C. Explique por que na expressão dessa irritação ocorrem as funções emotiva e conativa. Então, vê. A função emotiva é quando ela mostra os sentimentos dela, que ela está com raiva. Não é isso? E a conativa é quando ela tenta convencer, né, o marido de... ela não fala, mas é quando ela diz assim, às vezes você é tão insensível. É como se ela quisesse convencer, mostrar a ele que tem muito serviço. Ela joga o cesto, né? Então, ela tenta mostrar que ela está bastante ocupada e tem motivo para estar braba, né? Tá? Então, as respostas são essas. Letra E. Em que quadrinho há uma sugestão de que o marido está finalmente entendendo sua esposa? Por quê? Seria nesse quadrinho aqui, né? Quando ele olha, né? E vê que o cesto está com muita roupa suja e provavelmente esse seria um dos motivos de ela estar braba, zangada, porque teria muito serviço em casa. Então, é o sexto quadrinho, tá? E vocês vão explicar, porque a expressão dele mostra que ele visualiza o cesto de roupas e se toca, né? Que ela está atarefada. Pronto. Dessa questão aqui, só foram essas alternativas. Vamos à quinta. Esta é uma tela pintada pelo artista holandês Vincent van Gogh, né? Observe-a e compare-a com uma fotografia do mesmo lugar representado no quadro. Aí a gente tem aqui a fotografia, a pintura, né? A gente vê que ela utiliza uma arte não linear, né? O céu, ele está meio turvo, a grama também, né? Com umas linhas tronchinhas, assim. A casa também tem umas linhas, não são lineares, elas são todas curvadas. E aqui é a casa, qual faz associação com essa, tá? Então, vamos para a questão.
A pintura de Van Gogh é fiel ao objeto retratado? Explique. Então, vejam. Vocês acham que foi fiel? Mas no caso, não é na casa, é a igreja, né? De Notre Dame. Vocês acham que foi fiel? Nós podemos dizer que parcialmente ela foi fiel. Agora, ela utiliza, recursos, né, artísticos diferentes, né? Mas se a gente analisar, tá fiel. Agora, não foi pintada da mesma forma, no sentido de curvas, de cores, essas coisas. Mas a igreja em si, ela tá representada da mesma forma. Aí, assim, essa daí é um pouco pessoal. Aí se vocês concordarem comigo, vocês vejam se está semelhante ao que eu expliquei. Se não, eu até aceito outra opinião. Se você acha que não está fiel, na minha opinião, está fiel. Apenas, quando ele partiu para a parte artística, ele utilizou algumas expressões assim, eu acho que até típica do movimento artístico da época, literário, certo? Aí, letra B. Observa as linhas do contorno da igreja na pintura. O que chama a atenção nessa composição? Eu já falei, né? Elas não são lineares. Elas são como se fossem umas curvas, tronchinhas no nosso popular, né? Aí vocês vejam aí como é que coloca. A D. Observa a pintura do céu, da grama e do caminho em frente à igreja. De que modo o artista marca sua presença na tela? V. Aqui na igreja real, a gente observa que tem, ó, um homem sentadinho aqui. Deixa eu ver, vou mostrar aqui a vocês. Tem um homem sentadinho aqui. Eu identifico como um homem. Aí aqui, ele já mostra como se fosse um homem, um cavalo, alguma coisa assim. Eu identifico como um homem. Aí a questão foi o quê? Ele marca sua presença quando ele está naquele cavalo, né? Sentado sobre ele. A letra E. Que funções da linguagem você consegue enxergar no quadro? Explique sua resposta. Gente, primeiramente a gente já tem a função poética. Lembra quando eu falei que quando se trata de arte, né? Foi arte, foi pintura, foi escultura, foi poema, foi música, é arte. Mas além da arte, a gente pode ter também a função emotiva. Por quê? Porque de qualquer forma houve uma representação da obra original com a forma como o artista estava pensando, estava sentindo. Então, ela também não deixa de ser emotiva, tá? Principalmente, a primordial seria a poética, mas ela também não deixa de ser emotiva. Pronto. Ainda tem esse aqui, né? O sexto. Esse que eu não tinha mandado o sexto. Leia um trecho do artigo de opinião, Passagem pela Adolescência, escrito pela psicóloga, educadora paulista Rosalie Saião. E com quem os adolescentes contam para conversar? Eles precisam, nessa época de passagem para a vida adulta, de pessoas dispostas a assumir o lugar da maturidade e da experiência com olhar crítico sobre as questões existenciais e da vida em sociedade para estabelecer com eles um diálogo interrogador. Várias pesquisas já mostraram que os jovens dão grande valor aos pais e aos professores em suas vidas. Entretanto, parece que estamos muito mais comprometidos com a juventude do que eles mesmos. Quem leva a sério questões importantes para eles em temas como política, sexualidade, drogas, ética, depressão e suicídio, vida em família, vida escolar, violência, relações amorosas e fidelidade, racismo, trabalho, etc. Quando digo levar a sério, me refiro a considerar o que eles dizem e dialogar com a propriedade e não com o moralismo ou com o excesso da jovialidade. E desse mal padecem muitos pais e professores que com eles convivem. Aí a questão diz assim, letra A, o texto tem um leitor, ou receptor preferencial. Qual é ele? V. Nós temos aqui o próprio, na questão já diz, lê um trecho do artigo de opinião, Passagem pela Adolescência,
Então, quando falar aqui no texto, a questão da posição dos pais e dos professores em relação aos adolescentes. Nós poderíamos dizer que esse texto aqui, o leitor principal dele, no caso essa mulher aqui, teria feito ele para os adolescentes. Mas não, quando a gente lê, a gente vê que ela está falando da importância dos professores e pais na vida dos adolescentes. Então, o leitor principal a quem ela escreveu seria pais e adolescentes. Ou pais e professores, tá? Eu vejo dessa forma aqui. Tá? Aí até diz assim, qual é ele? No caso, nós temos aqui, no caso, seria só um. Vamos voltar aqui para o texto, para ver aqui qual seria melhor colocar, se os pais ou os professores. Ó, que quando diz aqui, desse mal padecem muitos pais e professores que com eles convivem. Ô, pessoal, coloquem os dois mesmo, porque na minha opinião, ela fala da importância dos dois. Ó, muitos jovens dão várias... pesquisa já mostra que os jovens dão grande valor aos pais e aos professores em suas vidas. Aí, letra B. Qual é o referente, isto é, o assunto deste texto? Qual o assunto desse texto? Lembra do referente, que é o tema principal? Então, vocês podem colocar que seria, digamos que, a importância dos pais e professores na vida dos adolescentes, né? Seria essa questão da importância pais e adolescentes na vida dos pais e professores na vida dos adolescentes, tá? Coloquem isso. Se vocês acham que tem outra expressãozinha, possa colocar melhor, mas o foco do texto todinho é falando sobre isso, tá? Letra C. Como é próprio do gênero artigo de opinião, esse texto coloca em destaque as funções emotiva e conativa. Explique como elas aparecem. Então, vê. A emotiva é quando o próprio autor começa a dar sua opinião, né? Eles precisam, nessa época de passagem para a vida adulta, de pessoas dispostas a assumir. Então, é a opinião dela, que ela até faz uma pergunta. E com quem os adolescentes contam para conversar? Aí vocês vão colocar que a função emotiva entra quando a autora ela dá sua opinião em relação a este assunto. E a conativa é quando ela argumenta, né, da importância dos pais e professores na vida dos adolescentes, tentando convencê-los a ter uma atitude melhor diante deste problema, certo? Diante deste caso aí da convivência com os adolescentes, tá? Então, repetindo, emotiva quando a própria autora começa a dar sua opinião em relação ao assunto, e conativa quando ela tenta convencer pais e professores a terem um posicionamento melhor diante da vida dos adolescentes. Pronto, pessoal. Essa atividade, a correção deu 23 minutos, não é isso? Eu vou parar. Quando for próxima semana, aí nós corrigimos e já vamos revisando a próxima que eu passei, que foi a já de variações linguísticas, tá certo? Então, para vocês, uma excelente semana. E tchau, tchau, até a próxima.